Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor Jesus te abençoe imensamente. E a toda a sua família também. Que Ele honre você em tudo. Hoje, em todos os nossos templos, nós realizamos a reunião para cura e libertação. A primeira em São Paulo acontece às 7 da manhã. Depois às 9, 15, 19 e 30. Domingo eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Em nome de Jesus. Olha o que diz aqui em 1 a Crônicas 11, 4 e 5. Davi e todos os israelitas marcharam para Jerusalém, que é Jebus. Os jebuseus, habitantes da cidade, disseram a Davi: você não entrará aqui. No entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. Davi estava acostumado a receber nãos. Ele já tinha ouvido muitos, e durante a sua existência, ele enfrentou muitas situações que humanamente eram impossíveis de serem vencidas. Ele ouviu que ele não tinha como ser rei, que ele não tinha nada, nem aparência, nem jeito, nem experiência, nada para ser rei, que ele não podia lutar contra o Golias. Ele ouviu muitos nãos. O pai não acreditou nele, o irmão não acreditou nele, Saul não acreditou nele. Então nós vemos uma pessoa que teve que superar muitas situações, muitos contras, muitos nãos. Mas é exatamente, bem isso. Na nossa caminhada, nessa nossa jornada, nós podemos receber muitos nãos, muitos contra. Um é contra isso, outro é contra aquilo. Um diz, não, você não pode, não, você não é capaz, não é para você. Não, isso não é para você, já passou da hora, você não tem competência, você não tem capacidade, você não tem jeito para coisa. E por aí vai. Ele ouviu muitos nãos. Mas ele tinha algo muito maior dentro dele. Fisicamente ele era pequeno, miúdo, mas internamente ele era muito forte. Ele foi um homem forte, bem forte. Ele foi capaz de superar as emoções, porque o que diferencia uma pessoa, um forte de um fraco, é exatamente isso. A capacidade de controlar as emoções. Então, aquilo que vinha para desestimular e desmotivar, motivava ele ainda mais. Você vê que ele, a cada não, ele reagia com uma força maior. E é exatamente isso que Deus espera de nós. Que cada um de nós desenvolvemos, o Senhor espera que você desenvolva, que eu desenvolva, automotivação. Ainda que tudo aqui fora não motive, não estimule, mas internamente há força, há motivação, há a ousadia para agir. Então, às vezes eu vejo pessoas que ficam esperando motivação externa. E se ela não vem, a pessoa fica lá, não age.
Se ela não ouvir, ó, vai, faz, vai dar certo, ela não faz. E se ela ouvir, não vai dar certo, ela não faz. Entendeu? Entendeu como é que é? Tem gente que se ele ouvir, ele pode até estar ele está sentindo dentro dele, mas ele ouve. Não vai dar certo, não vai. Ele não vai. E se alguém, se ninguém falar nada, ele também não vai. Então, ele precisa ouvir, ele precisa que alguém empurre. Davi não precisava ser empurrado. Davi não precisou, durante a sua existência, ser empurrado. Ele confiava em Deus. E mesmo recebendo muitos nãos, ele foi capaz de enfrentar grandes desafios, porque o que estava dentro dele era maior. As pessoas fora não acreditavam, muitos não acreditavam nele, nem o pai dele acreditou nele. Mas Deus acreditou nele e ele desenvolveu essa confiança em Deus e uma autoconfiança. Confiança em Deus e autoconfiança. Eu posso porque Deus é comigo. Aqui, quando ele foi para conquistar Jerusalém, os habitantes de lá, que eram os jebuseus, disseram para ele: aqui você não entra. Aqui você não entra. Certamente, ó, nós somos mais fortes que você, nós já ocupamos esse lugar. Tanto é que o lugar era chamado de Jebus, porque os jebuseus habitavam lá. E aquilo, ó, não mudou nada. Nada. Por Davi, nada. Ele estava determinado a conquistar Jerusalém, a fortaleza de Sião. Ele estava determinado. Então ele ouviu que ele não ia entrar, que ele não ia conseguir, que ele não podia vencer os jebuseus, que os jebuseus disseram: aqui você não entra. Não mudou nada. A Bíblia diz, no entanto, ele conquistou a fortaleza de Sião. E o lugar que era chamado de Jebus passou a se chamar Cidade de Davi. Eu creio que é isso que Deus espera que entre no seu entendimento. Talvez você está aí e é exatamente assim a sua forma de agir na vida. Se alguém diz vai, você vai. Se uma pessoa diz, ó, não vai, que não vai dar certo, você não vai. Entendeu? Você precisa que alguém esteja te empurrando. Vá fazer. Deus fala com você, você se intimida. Você não reage. Você recebe um não, pronto, acabou. É o fim da linha. Talvez você recebeu um não. Ó, não, isso não é para você. Isso você não vai ter. Isso você não vai atingir, igual Davi. Aqui você não entra. Ele entrou. Sabe por quê? Porque o que os jebuseus falaram para ele entrou no ouvido e saiu pelo outro. Porque o que estava dentro dele era mais forte. Ele estava determinado a conquistar a fortaleza de Sião, que era Jerusalém. E ele conquistou. E eu creio que Deus está dizendo isso para você. Ele quer que você desenvolva a automotivação. Ele quer que você creia que Ele é com você. Deus quer que você creia que Ele é com você. Deus não quer que você aceite os nãos. Que você fique esperando que alguém diga vá. Ou quando alguém vem e diz não vai, aí você não vai. E assim por diante. Deus quer que você tenha atitude na vida. Tá aí, às vezes disseram, você já ouviu nãos e olha, isso você não pode ter, aquilo outro, pronto, você tá aí parado. Os jebuseus disseram, aqui você não entra, não mudou nada. Davi estava determinado a conquistar. Deus quer que você esteja determinado a ir além. Deus quer que você esteja determinado a ir além. Não importa o que falar, não importa. Não pode importar. Se Deus está dizendo vá, vá. O lugar que era chamado de Jebus, porque moravam os jebuseus,
passou a chamar cidade de Davi. Por quê? Porque ele conquistou aquele lugar. Ninguém deu nada para ele. Não veio de graça. Foi fruto de conquista, de guerra, de luta. Entendeu? As coisas não acontecem no estalar de Deus. A gente precisa aprender a lutar, a investir nas coisas. Às vezes você fica aí esperando que as coisas vão ficar facinhas para você ir lá e pegar simplesmente. Não, você tem que lutar. O reino de Deus é ganho à força. Você não vai ganhar o reino de Deus, você não vai desfrutar do poder de Deus se você não colocar força. Está na hora de você colocar força. Eu vejo gente que vive arrumando desculpas para não agir. Entendeu? Fica buscando alguma coisa para se apoiar. Apoie-se em Deus. Se apoie em Deus. Você precisa se apoiar em Deus. E agir. Vá. Conquiste. Pega o que é teu. Luta. Elimina esses nãos. Eu creio que Deus está dizendo, para de ser guiado e movido por emoções. O forte tem controle sobre as emoções. Por isso ele é forte. Quando falamos de forte, não estamos falando de alguém com luvas de boxe e isso e aquilo. Estamos falando de gente que controla as emoções, pessoas que não são guiadas, conduzidas por emoções, mas pela fé. Não é o que ela pensa, o que ela sente, a vontade dela que vai predominar, mas o que é certo, o que ela sabe que Deus tem com ela. O que Deus mandou ela fazer, ela vai e faz. Alguém disse não, não importa. Deus disse que sim, eu vou. Ele conquistou Jerusalém. Mesmo ouvindo que ele não podia entrar lá, que ele não era capaz de entrar lá, que ele não ia poder conquistá-la, ele conquistou. Porque ele não era movido por sentimentos, por emoções e por aquilo que vinha de fora, mas aquilo que Deus colocou dentro dele. Vá. Vá. Não aceite não como resposta. Não se envolva com nãos. Vá. Vá pegar o que é seu, vá conquistar. Reaja, lute pelo que você quer. Deus quer te honrar. Em nome de Jesus. Se crer e desejar, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. O que a senhora tem conquistado através da fé dentro do Ministério Mudança de Vida? Então, tenho conquistado muitas coisas, presbítero, mas a mais recente foi a quitação do meu carro. Eu estava com uma pendência há cerca de 1 ano e 4 meses. Eu vinha tentando liquidar essa dívida, mas assim, não obtive êxodo. E aí, na campanha do final do ano dos 31 dias, aquilo que você não aceita levar para o ano de 2013, no último jejum que a bispa fez, que foi no dia 26 de dezembro, eu estava na reunião em jejum e ela nos impulsionava a ir lá negociar aquilo que estava pendente na nossa vida. E então eu fui. E orando a Deus, Deus me deu uma direção. Eu tinha uma dívida do meu carro em torno de R$23 mil para pagar. E Deus me dava a direção de eu oferecer a eles R$3 mil. E eu confesso, Senhor, que na hora eu fiquei um tanto quanto assustada, porque de 23, Deus impulsionar a pagar 3 é uma diferença bem considerável. Enfim, eu fui. No dia seguinte, no dia 27 de dezembro, a mulher me ligou, que eles contratam uma empresa de cobrança, me fazendo a negociação, dizendo, claro, que eu tinha os 23 mil para pagar. Então eu disse a ela que eu só pagava R$3 mil. A atendente deu risada, disse que não ia passar a proposta para frente, porque era um absurdo o que eu estava propondo ao banco.
Bom, presbítero, aí começou a minha luta. Por quê? Porque a partir dessa data, ela me ameaçou até a semana passada de busca e apreensão. Porque o que acontece? Ela me ligava todos os dias eu recebia ligação. E a dívida foi diminuindo. Chegou a 9.900, eu dizia a ela que eu não pagava. Chegou a 7.300, eu dizia que não pagava. Chegou a 5.900, eu dizia que não pagava. Quando chegou em 5.900, ela disse assim, bom, a gente entende que a senhora não quer pagar a sua dívida. Então, ela confirmou o endereço, perguntou que horário eu chegava em casa e disse assim, a senhora pode esperar que o seu carro vai ser ajuizado. Só que ela não dizia desta forma que eu estou falando para o senhor, eram ameaças firmes. E cada vez que ela me dizia isso, Jesus me dizia, eu falei 3.000, seja firme no que eu falei para você. E eu fui. O que aconteceu? Ela me ameaçou numa segunda-feira. Na terça-feira ela me ligou de volta. Olha, dona Sandra, nós chegamos num valor limite, 3.800. Eu pensei comigo, Deus está chegando no que eu quero, né? Mas se a senhora não aceitar hoje, a senhora tem que pagar imediatamente, não tem mais como. Nós tiramos o máximo, a senhora vai ficar sem o carro. E eu disse, não pago, eu só pago 3.000 reais. Presbítero, ela começou a brigar comigo, falou que eu não queria pagar, virou para mim e falou assim, por que você comprou um carro então se você não tinha dinheiro? Vende o carro, faz um refinanciamento. Como eu já estava muito cansada de tudo aquilo, eu disse, olha moça, é o seguinte, meu carro foi Deus que me deu e ninguém pega, ninguém vai encostar nele. E a moça disse assim, mas eu não estou falando de religião. Eu falei, nem eu estou falando que Deus me deu o carro, ele é um presente de Deus e ninguém vai tomar. Eu não pago mais que isso, o meu valor máximo é 3.000 reais. Tudo isso à base de muito jejum. Eu passei 45 dias comendo só verdura, legumes e frutas porque o Espírito Santo me pediu. Mas eu vivi o milagre. Quando foi no domingo, a bispa disse o seguinte, a sua oração foi ouvida. O Senhor responde hoje a sua oração e eu tomei posse daquilo. Eu tive certeza que a partir daquele instante o meu carro estava quitado. Fui para casa. Ela disse que eles iam buscar o meu carro no dia seguinte. Na terça-feira ela me liga dizendo assim, dona Sandra, nós chegamos no valor limite. R$ 2.907,80 para a senhora quitar o seu carro. Eu amei. Paguei, imprimi o boleto e aqui está. Ou seja, eu devia 23.000 reais. O Senhor me deu uma direção de 3.000 e eu permaneci firme, mesmo em meio a ameaças. Havia momentos que eu sentia como se o diabo estivesse no meu pescoço, pronto para me devorar. Mas eu permaneci firme, porque o Senhor me disse. Se o Senhor disse, quando Jesus nos dá uma direção, nunca é para derrota, é sempre para vitória. Uma vez que você permanece firme naquilo que ele te orientou. E assim eu fiz. Então está, um carro que eu comprei financiado, que eu pagaria R$ 34.984, eu paguei R$ 17.800, como se eu tivesse comprado ele à vista. E detalhe, eu dizia para Jesus, Senhor, eu não aceito pagar nenhum juros, porque eu sou dizimista, fiel e ofertante. E assim o Senhor honrou. Eu não paguei nenhum juros. Toda essa força, essa resistência, essa fé, a senhora aprendeu aqui no Ministério Mudança de Vida. Se a senhora não estivesse aqui, pode ser que a senhora não estaria com esse carro hoje. Não estaria, porque o espírito que me dominava era outro. Porque às vezes, diante das circunstâncias, parece realmente que o diabo vai tragar, mas só parece. Só que aqui eu aprendi a lutar no espírito. Eu decidi, presbítero, arriscar tudo na fé, como a bispa tem nos ensinado. Eu disse, bom Jesus, agora ou eu confio, mas o meu carro eles não pegam. Então, a partir da mudança interior que foi desenvolvida neste ministério, é que eu estou conseguindo resultados surpreendentes. Mas se não fosse isso, eu acredito que eu não estaria. E se nada tivesse acontecido, com certeza pagaria o valor real, que era, porque você compra um carro, você paga 2 quando é financiado. Então, se não fosse Jesus, se não fosse a força que Deus tem me dado, que eu tenho colocado em prática, aquilo que eu tenho ouvido no altar, com certeza eu não estaria vivendo essa vitória hoje.
Faz a diferença passar o domingo todo jejuando, clamando, faz a diferença participar do propósito de fé, meus projetos de conquistas, como a senhora tem participado? Faz toda a diferença. Outra coisa também que eu quero enfatizar bem, no final do ano de 2011 para 2012, o Espírito Santo colocou algo no meu coração. Eu trabalho com vendas e eu dependo somente disso. E Jesus me pediu que tudo que eu vendesse, metade era para eu dar para o reino. E assim eu fiz. Só que quando Deus me pediu isso, a situação ela estava um tanto quanto delicada. Mas eu fui fiel nas primeiras vendas que Deus me pediu. E aí, comentando com uma amiga que é muito amiga do que Deus tinha colocado dentro de mim, e a situação no momento estava um pouco delicada, ela virou para mim e disse assim: Sandra, eu acho que você foi muito precipitada. Será que isso realmente foi de Deus? Pede perdão a Deus e faz o que você fazia, que é devolve o seu dízimo, dá a sua oferta. E eu deixei aquilo entrar, presbítero. Eu pensei, é mesmo, né, Jesus? E aí, o que eu fiz? As outras vendas que eu tive, eu não dei o que o Espírito Santo me pediu. Eu dei o dízimo, a oferta, mas a metade, conforme o Senhor tinha me pedido, eu não dei. O que aconteceu? Eu fiquei 7 meses sem vender absolutamente nada. Porque eu entendi que quando o Espírito Santo nos pede alguma coisa, nem sempre a situação está boa no momento, mas ele pede justamente para que a situação mande. Mas eu precisei aprender na prática, sentir na pele, sofrer na carne para ser obediente. E outra coisa, quando o Espírito Santo coloca alguma coisa no nosso coração, é somente para a gente não tem que contar para ninguém, porque não é todo mundo que tem a mesma visão e está na mesma fé. Essa pessoa que nos assiste agora, que talvez se encontra com um problema impossível de ser resolvido, de ser solucionado, se ela vier beber desse Espírito, manifestar essa fé como a senhora tem manifestado, um dia ela pode estar aqui testemunhando como a senhora testemunha hoje? Com certeza, porque não há nada impossível para Deus. E isso a gente aprende aqui, não há nada. Sua situação, você pode achar que humanamente não há mais jeito. Pode ser que não tenha humanamente, mas na fé, lutando com Jesus, com certeza você vai vencer isso e todas as outras situações que se levantarem contra você. Mas se você permanecer firme, o que vai prevalecer é o que Deus te deu, o que Deus te falou, vitória. O que esse ministério representa hoje para a senhora? Restituição de vida, é uma restituição mesmo, é aquilo que era velho se transformando em tudo novo. Então o Ministério Mudança de Vida, ele é uma restauração de vida, é isso que tem feito na minha vida, que tem acontecido com a minha vida e com todos os meus familiares. Hoje feliz? Muito feliz, e eu creio que é só um início de grandes coisas que ainda estão por vir. Abençoada. Amém, abençoada. Momento da oração. Ó Deus de Israel, visita esta vida agora. Talvez está com a autoestima baixa, com complexos, medos. E isso tem feito com que ela se sinta tão frustrada, acabada, desanimada de tudo. Talvez ela tenha se envolvido com opiniões, com críticas, com falatórios. É um que fala uma coisa, que não acredita e desacredita dela. E ela tem se deixado levar, porque ela fica buscando um apoio de cá ou de lá. E o Senhor está dizendo, busque apoio em mim, apoie-se em mim. Olha para mim, ouça a minha voz. Creia no que estou falando, tudo você pode, porque eu te fortaleço, eu sou com você. Vá. Alguém pode ter dito que não, mas eu estou dizendo sim, vá, você pode atingir, você pode conquistar, você pode vencer. Eu creio que o Senhor está dizendo isso para ela. Para de ceder às emoções. Para de ser guiado pelo que vem de fora, o que um fala, outro fala. Ouça a minha voz. Passa do teu sangue sobre ela. E eu repreendo em nome de Jesus essa autoestima baixa, esse espírito de frustração, esse medo de agir, esses complexos, essa insegurança.
Eu repreendo esse espírito que amedronta, essa insegurança. Saia em nome de Jesus. Medo de não conseguir, de não dar certo, de ser criticado. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu determino libertação sobre essa vida e força para agir. Eu determino que ela seja munida de força, restaurada, renovada. Que haja poder sobre ela. Manifeste o teu poder sobre ela, Senhor. Que ela se sinta forte, revigorada. Que o ânimo tome conta dela. Oh, meu Deus, que a mente dela seja aberta, que ela adquira visão, que ela ouça a tua voz, que o que está dentro dela se fortaleça, essa força interior, essa fé. Oh, meu Deus, que possa crescer e ela avançar sem medo, porque o Senhor está dizendo, vá que eu vou te honrar. Vá conquistar, haja, lute, eu vou colocar nas tuas mãos. É para você, você pode atingir. Não fica aí não, vá. O Senhor está mandando ela ir. Como Davi foi e venceu, mesmo tendo tantos contra. E um contra aqui, outro contra ali. E ele não se submeteu. Ele não se submeteu aos nãos, mas à fé no Senhor. Abençoa essa vida com esse entendimento, com esse espírito, meu Pai. Que ela seja renovada, fortalecida. Que ela se sinta forte para se levantar e seguir. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo, Senhor amado, que foi colocado perto da TV. A água, o azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, os alimentos. Eu consagro agora ao Senhor e determino milagres, vitórias. Eu determino vitórias. Meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores, que sejam imensamente abençoadas, enriquecidas essas pessoas, que tenham com fartura, com abundância, que tenham seus sonhos realizados, porque elas têm financiado a tua obra. Desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. Pessoas que têm sido alimentadas e abençoadas por esse programa. Que elas tenham esse desejo no coração de contribuir para que ele avance. Que elas se tornem semeadoras do programa Mudança de Vida hoje, porque eu sei que elas vão viver suas promessas. Visita a todos com poder, Jesus, com vitórias. Onde esse programa estiver chegando, que a força do Senhor esteja chegando e dominando a cada um para a glória do teu nome. Muito obrigada, Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás é onde eu fico. E onde vou estar neste domingo realizando a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Pegue a sua família e venha para o templo. É buscando a Deus que a gente vence. Se comprometa com Deus. Realmente, se comprometa com Ele. Se você quer vencer, precisa haver comprometimento, entrega. Uma entrega total. Não parcial, não mais ou menos. Uma entrega de verdade. Ensina os seus filhos a buscarem a Deus. A temerem o Senhor. Leva Deus para a tua vida. Pega o Senhor e coloca no centro da sua família. Os dias são maus. Coloca Deus na sua casa, na sua família, na sua vida, na vida dos seus filhos. Ensina o menino o caminho que deve andar e quando envelhecer não se desviará dele. Os dias são maus. Jesus está voltando. O mundo jaz no maligno. Então, um lar, uma família, uma pessoa que não tem o Senhor como seu Deus, não tem como ir além. Venha buscar o Senhor, esteja entre nós. Nós estamos aqui para te ajudar. Conte conosco. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.